ver assim. Sim, então há sempre a necessidade de nós sabermos encontrarmos um método de nós gravarmos ou armazenar múltiplos valores numa única variável. Então, temos aqui um cenário. Imaginemos uma lista de compras. Neste caso, também uma coleção de números ou ainda um conjunto de palavras. Todos estes dados podem ser organizados dentro de um array JavaScript. Se fosse para nós trabalhar com as variáveis, neste caso singulares ou únicas, onde nós podemos simplesmente atribuir um valor de cada vez, não seria possível nós guardarmos coleções ou um conjunto de dados em uma única variável. Porque se nós estivermos a falar em uma coleção, então numa lista de compras, é meio ridículo nós estarmos a gravar, olha, item um, então, prontos, item um, e depois temos igual, sei lá, se for string, aspas, maçã, banana, ou depois para a banana criamos uma outra variável, para a laranja também. Depois, só para nós acedermos a estas variáveis já seria muito trabalhoso, por isso é que nós devemos sim usar o método, ou então usarmos os arrays ou os vetores, neste caso, para podermos gravar ou então armazenar esse tipo de dados, neste caso, dados em um conjunto de dados ou então coleções. Então, bem, também, prontos, vamos pensar numa forma para nós podermos explicar melhor os arrays. Imaginemos um array como se fosse, prontos, uma prateleira com vários compartimentos. Neste caso, lá no supermercado temos uma prateleira com vários compartimentos. Neste caso, o array é a prateleira e cada compartimento armazena um valor. Neste caso, os valores estão dentro do código da prateleira, ou do compartimento, neste caso, que está na parte na prateleira, e a posição do compartimento é um índice, porque à medida que nós vamos gravar o nosso array, nós temos de ter posições, vamos já ver isso, e onde nós vamos, os índices onde vamos conseguir colocar os valores. Bem, para criar um array em JavaScript, basta simplesmente utilizarmos colchetes, neste caso, os famosos parênteses retos, e dentro desses colchetes nós colocamos os valores que queremos armazenar, neste caso separados por vírgulas. Vamos lá ver aqui um exemplo. Ok? Então, esta é a sintaxe básica de como é que nós declaramos um array ou um vetor. Neste caso, temos que os colchetes, neste caso, declaramos uma variável normal, de forma normal, ou como já aprendemos, pode ser com var, pode ser com const, ou então com let. Neste caso é com let, é para variáveis locais. E aqui temos o nome do array. E depois colocamos esta variável a receber o vetor. Neste caso, temos o valor 1, o valor 2, o valor 3 e até o enésimo valor. Os valores são separados por vírgulas, tal como temos aqui abaixo. Temos a variável frutas, e para nós informarmos que a variável frutas é um array, nós colocamos um igual, um sinal de atribuição, e colocamos os parênteses retos e os valores dentro de aspas para valores do tipo string, e colocamos dentro de aspas, colocamos o texto ou o valor, uma vírgula, e também temos aqui um outro elemento com, pronto, aspas duplas, temos o elemento, vírgula e novamente o terceiro elemento. Pronto, temos aqui que neste exemplo, let frutas declara uma variável chamada frutas, como de costume. Os parênteses indicam que frutas é um array e a maçã, banana, laranja são os valores, neste caso os elementos, dentro do array, sendo que a primeira posição, neste caso a posição 0, os arrays nunca começam logo da posição 1, começam sempre da posição 0. Na posição 0 a posição 0 é considerada a primeira, isto em toda a linguagem de programação. Pronto, estamos aqui, primeiro elemento ou primeiro array sendo a posição 0, a maçã, pertencente à maçã, a posição 0. A posição 1 é a banana e a posição 2 é a laranja. Então, ok? Bem, criação de um array vazio. Assim como nós criamos um array com elementos, também é possível nós criarmos um array vazio. Lembrem-se, ou então lembremos-nos que quando nós falamos sobre variáveis, nós
declarávamos as variáveis e algumas eram inicializadas e as outras não. Se bem que uma das dicas era que nós precisávamos sempre inicializar as variáveis para não recebermos valores indefinidos, mas aqui é um bocadinho diferente, por quê? Porque aqui podemos sim definir um array vazio que pode ser preenchido mais tarde, neste caso que vai ser preenchido no decorrer da execução do nosso programa. Por exemplo, vamos supor que nós temos aqui uma variável do tipo, pronto, números, temos um array, mas estes números simplesmente virão da base de dados, ou então estes números virão de um outro sítio, ou de um ciclo, ou de uma estrutura de repetição qualquer. Então, não há necessidade de nós inicializarmos, estarmos aqui a ocupar o espaço, porque obviamente que depois a necessidade seria de nós excluirmos todos os valores para poder voltar a usar este mesmo array. Então, prontos, para a criação de arrays vazios, esta é a sintaxe. O let, o var ou const, o nome da variável, sinal de atribuição e também os parênteses retos sem elementos ou então sem valores alguns. Ok. Por que é que nós usamos então os arrays? Bem, primeiro porque para a organização, agrupam os dados relacionados. Neste caso, não há necessidade de nós estarmos a desordenar os dados relacionados. Eu dei aqui um exemplo de uma lista ou de uma prateleira prontos, uma prateleira, melhor, prateleira não, uma lista prontos, de compras ou de frutas, onde nós talvez haveria necessidade de nós declararmos várias variáveis com vários valores e essas variáveis não estariam relacionadas, seriam independentes, talvez só se relacionariam quando fôssemos juntá-las, o que não é muito correto nem é muito profissional o eficiente. Já com os arrays nós conseguimos gravar ou então agrupar os dados relacionados de forma eficiente. Se nós estivermos a fazer uma lista de estudantes, nós conseguimos armazenar todos os estudantes nesse mesmo array. Os nomes, pelo menos, de todos os estudantes nesse array, sem haver necessidade de nós estarmos a gravar em variáveis que não ou independentes. A segunda coisa é o acesso fácil. Neste caso, cada elemento pode ser acedido pelo índice, neste caso, de forma individual. Não há necessidade, obviamente que nós aqui temos uma sintaxe que nos mostra pelo menos aqui três elementos ou ainda N elementos. Mas quando nós tivermos quando nós tivermos ou quisermos prontos, interagir ou então aceder a um elemento, nós podemos simplesmente pegar este mesmo elemento a partir do índice. Não há necessidade de simplesmente pegarmos todo o array, ou todos os elementos do array. Então, pronto, é o segundo ponto, a importância de nós usarmos os arrays, que basicamente nos permitem aceder a cada elemento de forma individual, usando o índice. E os índices são os valores correspondentes a cada uma das posições. Por exemplo, temos aqui a posição 0, posição 1, posição 2 e aqui, por exemplo, a posição enésima. Então, os índices correspondem a cada posição de cada valor no array. Nós usamos esse mesmo array ou esse mesmo índice para podermos aceder individualmente a cada item do array. Reutilização, ou então a versatilidade também. Bem, podem ser usados para cálculos ou então aceder ou então processar dados, neste caso. Nós podemos, neste caso, facilitar a realização de operações em todos os elementos. Neste caso, nós podemos pronto, aceder aos índices, neste caso que é o ponto anterior, podemos aos índices e ainda podemos realizar operações sobre esses mesmos elementos. Neste caso, os elementos pertencentes a esses índices. Por exemplo, fazer uma soma, podemos ter um array de números, simplesmente, e onde nós podemos fazer uma soma e simplesmente pegamos o elemento da posição 0, o elemento da posição 2 ou 1, e conseguimos fazer uma soma entre esses mesmos elementos. Neste caso, facilita-nos bastante na realização de operações, sem haver necessidade de nós, não, sem haver complicações. Neste caso, falei sobre versatilidade, desculpem. Agora, neste caso, temos a reutilização. Facilita também a reutilização, então, facilita-nos reutilizar os elementos, porque, obviamente, que nós vamos precisar várias vezes reutilizar os elementos e esses elementos vão estar lá até o momento que nós
simplesmente não façamos então alguma alteração. Se nós não fizermos alguma alteração, o elemento lá vai estar para nós realizarmos ou então reutilizarmos quantas vezes for necessário. Então, então, basicamente, os objetivos ou então a importância de nós usarmos os arrays são organização, acesso fácil, reutilização e também a versatilidade. Ok? Então, continuando, acesso aos elementos. Bem, cada elemento em um array tem um índice, tal como já foi dito, que começa em zero. Lembrem-se, os elementos no array não começam como no índice 1, começam sempre no índice, pelo índice zero. E para podermos aceder a um elemento, utilizamos o nome do array seguido do índice entre colchetes. Neste caso, nós vamos querer aqui, declaramos uma variável, neste caso já temos o array frutas, vamos aqui recuar, temos aqui o nosso array frutas e na posição 0 nós temos maçã. Se nós avançarmos, neste caso aqui nós criamos uma variável, pronto, criamos uma variável primeira fruta. A primeira fruta vai receber o valor maçã, porque é o valor que se encontra no índice ou então na posição 0. Neste caso, é uma forma muito fácil, né? Nós acedermos aos elementos e depois ainda podemos realizar ou então atribuir o mesmo valor a uma outra variável. Ok? Então, neste caso, esta variável não é um array, mas sim simplesmente recebeu o valor do array na posição 0. Então, modificação de elementos. Podemos alterar o valor de um índice também, específico. Neste caso, trabalhamos sempre com os índices, se nós quisermos fazer operações singulares. Então, para podermos modificar um elemento, atribuímos um novo valor ao índice desejado. Por exemplo, na posição 1 nós temos ou tínhamos banana. Neste caso, na posição 1 do array frutas temos banana. E para nós podermos alterar, simplesmente referenciamos, olha, o array frutas, na posição 1, eu quero que o valor na posição 1 passe a ser uva. Neste caso é uma string, então deve estar sempre entre aspas. Então é assim que nós conseguimos fazer a modificação de um determinado ou de um índice em específico em um array. Bem, também podemos adicionar ou ainda remover elementos. Neste caso, nós tínhamos um array a princípio com apenas 3 elementos, 3 posições ou 3 índices. Mas pode surgir a necessidade de nós termos um array mutável. Neste caso, um array não tem, pronto, um array que tenha vários elementos, onde eu simplesmente posso pegar e fazer um pass. Neste caso, eu faço primeiro a referência do array, o nome do array, ponto, pass, que é o método utilizado para poder inserir elementos em um array. E pronto, depois nós conseguimos adicionar ou referenciamos o que é que nós queremos adicionar. Por exemplo, eu quero adicionar morango. Neste caso, o morango vai ser adicionado no final do array, não no início. Então, nós vamos, pronto, eu acho que vamos começar já a exemplificar, para evitarmos simplesmente de estarmos a falar e pronto. Deixa-me só eliminar aqui a aula da turma 2, turma 1, desculpem. Vamos então adicionar. Neste caso, vamos criar neste caso, vamos criar um array. Vou só colocar aqui a TextScript. Vamos criar um array, neste caso, let frutas. Vamos colocar maçã, banana, e, por último, laranja. Bem, tenho aqui o meu array criado. E agora vamos então fazer o pass, neste caso que vai ser frutas, ponto pass. E aqui, mas primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos simplesmente dar um console.log aqui para podermos
verificar o nosso array. Deixa-me só executar. Ai, meu Deus. Vamos aqui. Inspecta. E aqui. Ok. Ok. Temos aqui o nosso array. Neste caso, na posição 0, banana. Posição 3, maçã. Ok. Ok. Na posição 0 temos maçã, temos banana na segunda posição e na terceira posição temos laranja. Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ao VS Code e vamos sim. Agora sim podemos colocar vamos colocar mais um elemento, vamos colocar um paz e podemos colocar aqui, por exemplo, morango. Se nós voltarmos para cá, neste caso aqui está, aqui temos o nosso elemento. Neste caso ele retorna aqui há quatro elementos, neste caso a maçã, banana, laranja e morango. Eu vou só. Vai. Temos aqui 4 elementos, maçã, banana, laranja e morango. Assim conseguimos então aceder ou então adicionar mais alguns elementos ao nosso array. Ok, vamos lá continuar. Ok. E assim também como nós conseguimos adicionar, nós também conseguimos remover. Não é, tal como nós falamos aqui, temos o pass para poder adicionar e temos o unshift para podermos, desculpem, o pop, desculpem, para podermos remover um determinado elemento. Neste caso, eu venho para cá, vou simplesmente colocar aqui, eh, faço aqui um pop. Neste caso, vai remover o morango. Preciso referenciar aí. Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar mais um elemento. E antes de remover, vamos então visualizar. Ok, temos os 4 elementos e agora vamos adicionar o pop. E foi retirado o último elemento. Ah, neste caso retiramos no final, ou removemos no final. Mas agora se nós quisermos colocar no início, como é que nós fazemos isso? Ou então ainda remover no início? Também há alguns métodos para fazermos isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui o shift, para podermos então colocar aqui, sei lá, cut. Ok. Se nós voltarmos e ele se adicionou no início. Se nós quisermos remover também no início, simplesmente retiramos o ano e o abacate foi removido. Então, ok. Vamos lá continuar então. Ok, aqui vamos. Ok. Agora vamos então falar sobre iteração sobre um array. Essa redundância. Bem, os arrays nos permitem percorrer sobre os seus elementos, neste caso sobre os itens dentro deles. E não é novidade, eu acho que para quem já trabalha com, com C, pelo menos já trabalhou com C, sabe perfeitamente que os arrays nos permitem percorrer os índices ou então os itens e assim podemos ter maior controle quando vamos supor que um array seja muito pronto, muito, muito, muito extenso, então tenha, sei lá, vamos supor, tenha, sei lá, 30 elementos, já fica um bocadinho difícil percorrer. Nós aqui até o momento estamos a fazer com 3 até 4 elementos e ainda assim, quanto maior fica o nosso array, mais difícil se torna a operação e não é muito profissional trabalhar ou estar a percorrer os elementos do nosso array um por um. Então,
Para isso, neste caso, para podermos percorrer os nossos elementos, ou nos nossos prontos, percorremos sobre o nosso array, nós usamos as estruturas de repetição. Na aula passada, nós simplesmente vimos uma, que foi mesmo for. Então, temos aqui o for, e basicamente nós temos aqui a seguinte sintaxe: variável, condição e o incremento. Neste caso, este incremento ou este, este for, ou esta estrutura de repetição vai continuar a ser executada até que a condição seja satisfeita. A princípio, a nossa variável inicia em zero. Neste caso, quer dizer que na primeira iteração, o nosso índice é zero. Neste caso, se a variável é zero, então zero é menor que o tamanho do array? Sim, é menor. Nosso tamanho do array, nós temos, pronto, temos quatro elementos. Sim, é menor, então incrementa. Neste caso, o i aqui passa a ter o valor 1, mas simplesmente depois de passar por esta linha. Então, ele vem para cá, console.log, ele apresenta a primeira posição, neste caso, o primeiro elemento. Depois sai, já tem o i, já tem o valor 1. Neste caso, volta para aqui e o i já não tem o valor 1. Ou melhor, já não tem o valor 0, passa a ter o valor 1. Faz novamente, 1 é menor que o tamanho do array, que é 4. Sim, é menor. Então, nós vamos fazer aqui o i mais, vamos incrementar e prontos. E assim até o tamanho, até essa condição ser ou até que a condição seja satisfeita. Neste caso, até que o i, ou até que o i seja 4 para poder ser neste caso não vai ser nem menor e também, melhor, não vai ser menor, mas também vai ser então maior. Então aqui, pronto, temos então a forma de que nós conseguirmos percorrer os nossos elementos a partir de um array, ou melhor, a partir de uma estrutura de repetição. Ok? Temos também aqui com o exemplo com for of. Também diz que existem diversos métodos para adicionar e remover elementos de um array, como pass, pop. Já vimos aqui o shift, unshift, splice, etc. Podem pesquisar sobre o splice. E pronto, temos aqui um evento, um exemplo também com o pass. Neste caso temos uma variável declarada, neste caso do tipo fruta, e então adicionamos ou então conseguimos apresentar o nosso array. Ok? Bem, falamos sobre array, falamos sobre pronto, os métodos de como é que nós podemos manipular os arrays. E agora então vamos falar sobre objetos. Mas antes de eu prosseguir, alguma dúvida? Até o momento, nenhuma. Então vamos lá prosseguir. Mas antes vamos só dar um exemplo, que esqueci, já estava aqui a me esquecer. Vamos aqui dar mais um exemplo de um array vazio. Nós fizemos com um array já preenchido. Então vamos fazer com um array vazio. Vamos, sei lá, lista de compras. Prontos, compras. Ou então pode ser uma fatura. E eu vou colocar aqui um array vazio. E depois eu simplesmente, olha, faço referência da minha fatura e coloco um pass. Neste caso, o primeiro vamos dar um console log para ver como é que a nossa fatura está. Ok, ok. Não há nada na nossa fatura, o tamanho é zero. E agora vamos então adicionar os nossos itens à nossa fatura. Vamos com fatura, ponto, pass. E eu vou colocar, sei lá, prontos, um mouse, 2.500 kwanzas. Pois, prontos, estava aí a sugerir. Então, só aqui, vou colocar monitor, sei lá, 100 kwanzas.
Vamos colocar aqui um. Ah, nós vimos que iniciamos o nosso array vazio, mas agora houve sim a possibilidade de também adicionarmos. Isso pode ser feito no decorrer da nossa aplicação. Podemos também usar um for para poder adicionar elementos. É uma coisa muito interessante. Então, é só isso que eu quis apresentar. Também ainda podemos realizar diversas operações. Acho que vamos também. Deixa-me cá ver, acho que na turma 1 não precisamos, mas pronto. Vamos iniciar, pronto, com que pode ser notas, acho que pode ser isso. E vamos colocar aqui, sei lá, 10, 15, aqui pode ser 20 valores. Bem, agora já conseguem notar que eu aqui não coloquei aspas, porque não é do tipo string. É um tipo de, é um array, vai ser um array do tipo inteiro. Podemos sim juntar arrays, podem ser de tipos distintos, não necessariamente que sejam do mesmo tipo. Já vamos falar sobre os arrays, ou então arrays heterogêneos e também homogêneos, onde nós podemos fazer pronto, a junção. E aqui eu vou colocar mais uma variável soma. Hum, acho que pode ser mesmo soma. Depois vamos adicionar no final. E aqui eu vou colocar um for. Neste caso eu vou colocar aqui let nota, nota, of notas. E eu vou colocar aqui uma pronto, nota. Hoje, simplesmente posso já declarar tudo aqui. Vai, colocar aqui média. Isso é igual a soma sobre notas. Ponto. Ok. Nós vamos colocar o array notas. Neste caso vamos ter desculpa. Ok. Bem, faturas not defined. Deixa-me cá ver se ainda tenho faturas alguns. Bem, não tem mais, já não há fatura. Já me diz que fatura não. Ou seja, cash. Uma coisa na cash. Ok. Os prontos. Diz que na linha 15. Ah, ok, desculpem. Pode não ter uma refatura, mano. Sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. Agora sim. Ok. Agora sim, temos a nossa média. Vou só colocar aqui uma mensagem. Obrigada, acho que foi a Garcia, não? Obrigada, Garcia. Estava já aqui a tentar correr, ok. Temos aqui, então, nosso valor, a nossa média. Neste caso, foi de 15 valores. Então, basicamente, nós podemos fazer todas essas operações sobre os nossos arrays ou sobre os índices dos nossos arrays. Lembrando que podem também, aqui, por exemplo, podiam adicionar também o nome, depois podiam pegar o nome, a posição do nome, e em vez de colocar simplesmente a média E, podia ser a média de estudante E e pronto, tornar-se um bocadinho mais interessante. Ok, agora sim podemos falar sobre objetos. Bem, não são os objetos que nós estamos acostumados a lidar. Acho que tudo que nós pegamos é um objeto, né? Mas pronto, aqui
Os objetos são estruturas de dados que armazenam as informações relacionadas. Neste caso, tem uma estrutura de par e chave. Neste caso, uma estrutura par de chave e valor. Neste caso. Mas antes de eu prosseguir, uma estrutura de dados, para quem talvez não tenha noção, uma estrutura de dados é uma forma, as estruturas de dados são formas organizadas e eficientes de armazenarmos, organizar e também manipular os dados em um programa ou um sistema computacional. Bem, as estruturas de dados são classificadas de várias formas e existem milhares. Uma delas é o array, mas o array é a estrutura de dados mais básica. A estrutura de dados nós temos listas, temos filas, temos pilhas, temos listas ligadas e são coisas, ou são estruturas de dados mais avançadas para realizarmos então operações mais avançadas. Falamos aqui dos arrays, que nada mais nada menos são um conjunto ou então uma coleção de elementos armazenados em posições contíguas ou então em posições específicas da memória e permitem-nos ter acesso rápido a partir dos índices, mas esses mesmos arrays os arrays nem sempre vão ser a estrutura de dados adequada para podermos manipular ou então armazenar os elementos. Às vezes nós vamos precisar de ter algumas estruturas de dados mais avançadas, como se fosse, vamos supor que nós estejamos a fazer uma aplicação, um programa para um banco. E no banco nós sabemos que na fila do banco, desculpem, há prioridades para os idosos, para as grávidas, entre outros, também deficientes. E imaginemos que nós construamos uma lista ou então uma fila com um array. Como é que nós daríamos prioridade nestes arrays? Até que funcionaria, mas seria um bocadinho exaustivo. Ter que descobrir quem é quem, depois, na hora de manipular, neste caso, na hora de fazer a troca, fazer a ligação com os elementos anteriores para podermos manipular milhares de dados, não seria a coisa adequada. Por isso é que existem estruturas de dados bem mais avançadas para podermos então realizar certas operações. Vamos focar naquilo que é o mais básico, porque depois vocês vão se deparar com isso. Estava simplesmente aqui a fazer menção porque é uma coisa que precisa ser conhecida. A única estrutura de dados não é o vetor, ou os vetores, ou os arrays. Existem outras mais avançadas. Então, pronto, está como eu dizia, que até diz que os objetos, ou então temos aqui que os objetos são uma estrutura, então, são estruturas de dados que são como, ou então que servem como mini bancos de dados, neste caso base de dados, que armazenam informações relacionadas. Eu acho que talvez o termo base de dados para alguns seja novo, mas todos nós já ouvimos falar, olha, a base de dados, nós já temos os dados, já temos os teus dados na base de dados. Sempre nós usamos, ou várias vezes nós já usamos os termos ou o termo base de dados para poder fazer referência a um elemento ou alguma coisa que armazena as informações de um determinado cliente ou de uma determinada entidade ou, sim, de uma determinada entidade. Nós sabemos que, pronto, base de dados armazena as informações. Então, basicamente, os objetos aqui em JavaScript servem como mini base de dados para nós armazenarmos as informações relacionadas. Suponhamos que que precisamos armazenar as informações de um cliente. Um cliente tem os dados, ou tem nome, tem morada, tem número de telefone, tem tudo isso. Então, os objetos são a estrutura, até o momento, são a estrutura adequada, ou então é a forma adequada para nós podermos armazenar essas informações, porque elas usam uma estrutura, ou então, pronto, utilizam a estrutura chave-valor. Neste caso, do lado, vamos já ver a sintaxe. Neste caso, onde temos que a chave é uma string que identifica a propriedade e o valor pode ser qualquer tipo de dado, né? Neste caso, nós sabemos que a variável é sempre a que está do lado esquerdo. Neste caso, a chave identifica alguma coisa e o valor, pronto, recebe o valor ou então pode ser de qualquer tipo de dado, é uma informação, então um dado, né, que vai ser armazenado ou então que vai ser identificado por uma chave.
Então, chave é como um rótulo e valor é a informação associada a esse mesmo rótulo. Então, vamos lá prosseguir. Ok, temos aqui um exemplo. Esta é a estrutura chave, chave valor. Neste caso, no vetor, nós não tínhamos a possibilidade de identificar, por exemplo, os índices. Nós simplesmente colocávamos, olha, banana, laranja, não importa se podemos até muito bem colocar, olha, morango, cão, gato, depois azul. E se nós olharmos para esse vetor, ou se nós fôssemos olhar para um vetor desse jeito, acho que não passaria nenhum tipo de informação. Por quê? Porque são simplesmente dados abstratos. Tenho simplesmente, olha, maçã. O que é maçã significa? Eu não sei o que é maçã. Depois temos azul. O que é o azul? Não sei, simplesmente lá está. Mas aqui, a partir dos objetos, nós já temos a possibilidade de saber identificar melhor. Por exemplo, se nós colocarmos maçã, e aqui eu coloco, olha, em vez de não me passa a ser fruta favorita, maçã. Ok, já sei que a fruta favorita desta pessoa é maçã. Azul. O carro, neste carro, cor do carro é azul. Já vou saber, olha, a pessoa conduz um carro de cor azul e a cidade Luanda. Então, esta estrutura já começa a ser, ou os objetos já começam a ser bem mais avançados e também já começam a ser a forma adequada de nós armazenar dados relacionados para evitarmos esta confusão como, como acontece nos arrays, onde não temos a capacidade de identificar ou então de rotular cada informação. Então, temos aqui onde nome a pessoa é o nome do objeto, obviamente, né? Para podermos criar um objeto, desta sintaxe toda aqui é a criação de um objeto, onde a pessoa, ou então a pessoa é o nome do objeto, nome, idade, cidade são as chaves, neste caso os rótulos, e então João, 25, Luanda são os valores correspondentes às chaves, ou seja, as chaves fazem então, identificam esses mesmos valores. Temos aqui, tal como eu estava a dizer, João, 25, Luanda, são dados, não conseguem constituir uma informação. Então, se nós tivermos nome João, idade 25, cidade Luanda, já sabemos, olha, são informações de uma determinada pessoa. Então, prontos. Existem duas formas principais para podermos aceder aos valores dentro de um objeto. A primeira é a partir da notação de ponto, que é basicamente nós pegarmos, olha, eu simplesmente vou lá, coloco prontos, pessoa, ponto, nome, consigo aceder à propriedade de nome, neste caso simplesmente ao nome do array. Nós temos aqui, vamos recuar, temos aqui o nosso objeto, temos aqui a chave nome. Não confundam, são coisas distintas. Aqui, esta é a variável, podia ser um outro nome, por exemplo, nome pessoa, nome completo, entre aspas. E aqui é a forma como nós acedemos ao nosso objeto, neste caso a partir da notação de ponto. Colocamos o nome do objeto, ponto, a chave. Neste caso, conseguimos ter acesso ao nome. E a segunda é a partir da anotação de colchetes campos, que já estamos um bocadinho acostumados, vimos aí há pouco tempo nos arrays, onde nós colocávamos o índice e conseguíamos aceder então aos elementos, à posição dos mesmos elementos. Aqui temos novamente uma variável idade, e nós atribuímos então a idade do objeto pessoa, que neste caso é 25, e atribuímos a esta variável. Então, estas são as formas que nós conseguimos aceder às informações, então, a partir pronto, as informações do nosso objeto. Pronto, a notação de colchetes é útil quando o nome da propriedade é armazenado em uma variável ou quando o nome da propriedade contém caracteres especiais, certo? Porque prontos, vamos supor aqui que, prontos, o nome da pessoa, neste caso do objeto pessoa, está armazenado em uma determinada variável. Por exemplo, aqui, prontos, temos aqui, foi determinada uma variável. E também, prontos, podia até possuir caracteres especiais, porque, neste caso, nós ao poder imprimir ou então apresentar ou exibir
esse mesmo valor, se nós fizéssemos ou então desta forma, não seria lá muito eficiente. Não, provavelmente daria não, provavelmente daria assim alguns bugs ou então os caracteres não estariam lá muito bem definidos porque, pronto, esta é a forma mais viável para podermos aceder aos dados ou então, pronto, apresentar os nomes quando temos caracteres espaciais ou ainda estão armazenados em uma variável. Bem, como podemos modificar então os valores de uma determinada propriedade? Fácil, eu acho que lá no array, como é que nós fazíamos? Era fazer referência ao nome, pronto, colocar o nome do array, a posição do elemento, um igual, e depois atribuir um novo valor. Aqui não é diferente. Temos pessoa.cidade, estamos a aceder ao objeto e também à chave cidade, e eu vou querer que na chave cidade esteja Porto. Em vez de estar, sei lá, Luanda, ou então sim, está Luanda, muda para Porto. Depois temos a adicionar uma nova propriedade também. Neste caso temos aqui, olha, pessoa, país, e prontos. Neste caso, para adicionar uma nova propriedade, basta simplesmente, olha, colocarmos, olha, por exemplo, nós simplesmente aqui tínhamos nome, idade, cidade, e agora vamos ter que colocar também, ou adicionar mais uma propriedade que é Portugal. Neste caso, simplesmente é bem similar, basta criar a chave, neste caso vai ser pessoa.país e depois atribuímos o valor. Aqui, nós praticamente fazemos da mesma forma, mas na primeira, como já existe, nós simplesmente substituímos o valor. E na segunda, como não existe, nós precisamos, ou então há necessidade de nós criarmos um novo, ou então definirmos um novo valor. Ok. Bem, eu acho que aqui também temos uma coisinha muito bonita que são os objetos aninhados. Mas antes vamos então falar sobre a modelagem. Então, quando é que nós devemos usar os objetos para poder modelar entidades, neste caso representar pessoas, produtos, animais. Bem, no mundo, eu acho que não sei se alguém aqui já trabalha com POO, mas em programação orientada a objetos, há um termo muito comum que é entidade. Entidade é tudo aquilo que faz referência a um objeto do mundo real. Nós temos aqui pessoa, produtos e animais. Quando nós quisermos representar essas mesmas entidades que têm um conjunto de atributos, não é correto nós usarmos uma estrutura de dados como um array, mas sim devemos usar os objetos. Por quê? Porque é o método correto, a forma correta para nós representarmos uma determinada entidade. Tem vários atributos que estão relacionados entre si e precisam fazer referência a uma determinada entidade. Então, porque não usar então é por isso que nós devemos usar o objeto. Agrupar dados relacionados, tal como já falamos, nós vimos aí sobre o exemplo do objeto pessoa, onde os dados estão relacionados entre si e juntos conseguem compor a informação, ou então constituir a informação que faz referência a uma determinada pessoa. Criar estruturas de dados complexas, obviamente, o array para estruturas complexas, nem a matriz é lá tão adequada. Então, para criar estruturas de dados complexas e também, sim, os objetos podem conter outros objetos ou ainda também podem conter arrays. Neste caso, já conseguimos notar que aqui as coisas tornam-se um bocadinho mais complexas, termos dentro de um objeto, arrays. Neste caso, pronto. E temos também aqui os objetos que estão aninhados. Se nós notarmos, dentro de um objeto parece que temos também mais um objeto. Neste caso, chama-se aninhamento ou então objetos aninhados, onde o objeto pode conter também outros objetos. Neste caso, permitindo criar assim estruturas mais complexas. Temos um objeto e depois, dentro desse objeto, nós também temos, vamos supor, eu sou uma pessoa. Neste caso aqui tem um carro, vou fazer o oposto, sou uma pessoa. Eu lá disse que tenho um carro, no outro exemplo. Aqui eu preciso também fazer referência desse mesmo carro. Por exemplo, eu preciso saber qual é a marca do meu carro, qual é o modelo, ano, cor, matrícula, sei lá, quilometragem, não sei se isso está correto, essa coisa toda.
E pronto, é aí onde já entra a necessidade de nós estarmos a usar estruturas mais complexas. Porque sejamos sinceros, como é que seria trabalhar com um array deste, né, para essa entidade, onde nós teríamos de ter um carro? O que é que nós teríamos de fazer? Criar um array para o carro, depois não teríamos a chave, simplesmente estaríamos a colocar os atributos ou os valores de forma muito aleatória. Por exemplo, seria primeira posição zero Ford, primeira posição, neste caso a segunda posição na segunda posição seria Mustang, depois, acho que eu não sei se pronunciei bem, mas pronto, depois temos o ano, depois temos a cor, simplesmente seriam estes dados aqui que não significam nada. Mas aqui nós já conseguimos fazer as coisas de forma muito mais avançada. Então, temos aqui a partir do aninhamento de, de objetos, ou então a partir de objetos aninhados. Ok? Eu acho melhor também fazermos aqui um teste, deixa-me cá ver. Já estamos a terminar. Sim. Antes vamos fazer aqui um teste. Antes, mas vamos já terminar. Os objetos são estruturas de dados mais flexíveis que arrays. E já conseguimos verificar aqui, né? Porque olha só, estávamos aqui a falar ainda a dar o exemplo. Como é que seria trabalhar dessa forma num array? Seria muito custoso e nem daria lá assim tão certo. Ou mesmo não daria certo. Então, os objetos são estruturas mais flexíveis que os arrays, permitindo-nos armazenar dados de forma mais organizada e também intuitiva, onde nós conseguimos identificar cada valor, então cada dado, chaves e valores, cada propriedade, cada atributo tem um objeto é definido por um par de chave-valor, neste caso identificador e também o valor, e depois, o acesso. As propriedades podem ser acedidas usando a notação de ponto ou colchetes. Muito easy, ou muito fácil. Não há necessidade de nós estarmos aí a criar, olha, a posição zero. Eu nem sei qual é a posição zero, o que é que tem na posição zero. Já me perdi. Se for um array com pelo menos 30 posições, eu já me perdi. Não sei o que é que tem, mas aqui eu consigo, olha, dos meus atributos eu tenho país. Meus atributos são no atributo, um dos atributos é país, o outro, ou uma das chaves é país, uma da outra chave, ou a outra chave é o nome, e eu consigo acessar de forma muito mais fácil. E a modificação, é possível alterar ou adicionar novas propriedades a um objeto mesmo após a sua criação. Então, neste caso é muito necessário nós fazermos esta coisa. Vamos passar aqui, antes do momento de dúvidas, eu vou passar aqui, vamos fazer um exemplo de um array. Vamos começar com um simples, que vai ser simplesmente algo similar àquilo que nós fizemos. Pronto, já fizemos aqui de notas, eu acho que seria bom. Sim, também fazer um de notas. Então vamos ter aqui um let, aluno, e vou colocar aqui, pronto, agora nome, né? Pronto, João, pode ser João. Depois vamos ter o curso do João. E aqui já começamos a aninhar. Eu sei que o curso tem, tem também as suas características, os seus atributos. Sei lá, por exemplo, o nome, a descrição do curso, ou o título do curso, sei lá. Depois temos o ano acadêmico. Vamos supor que o João esteja a fazer o segundo. Vamos fazer assim, segundo ano. Também pode ser carga horária, prontos. É suficiente. Carga horária, pronto, suficiente. Pois. Temos aqui a nossa chave e o nosso valor. Depois temos aqui uma chave e dentro dessa chave temos outro, ou melhor, temos um objeto. Neste caso é um objeto. Temos aqui um objeto e dentro desse objeto temos a chave e o valor. Pronto, e agora vamos também colocar, nós tínhamos notas, anteriormente. Vamos colocar aqui também notas. E aqui temos um array. Neste caso aqui vamos usar um array. Vamos colocar aqui, sei lá, 10, acho que as notas eram 15, 20 e 70, e 20, 18, prontos, 14, pois não, nem áreas diferentes. E agora vamos dar o console.log
E vamos então fazer, olha, aluno, e de primeira instância eu vou querer usar, olha, vou pegar o nome do curso. Faço referência ao curso, porquê? Porque nós temos de seguir a estrutura. Primeiro aluno, depois o que é que temos dentro do aluno? Temos o curso. E aqui vamos. Depois vamos só assim é que conseguimos pegar o nome do curso. Também podemos fazer aqui, olha, deste jeito, vamos supor que seja console.log e vamos simplesmente fazer aluno.nome. Neste caso, vamos pegar o nome do aluno, não o nome do curso, para vermos qual é a diferença. E por último, vamos pegar as notas. Nesse caso, temos de especificar uma posição, vamos colocar aqui posição 2. E agora vamos lá verificar então. Ok? E aqui temos João. Vamos fazer o seguinte. Colocar aqui o nome do estudante. Vou colocar aqui o nome do curso. E por último, vamos colocar aqui nota, pronto, nota 2. E aqui temos nome do estudante, curso de engenharia de computação e a nota 2, vamos só aqui separar. E a nota 2 é 12 valores, neste caso vou colocar aqui mais um. Temos aqui 12 valores, ok? Podemos colocar também isso dentro de um alert. Vamos lá ver. Pronto, deixa eu aparecer João. Ok. Ok. Curso de Engenharia da Computação, nota, e temos então os nossos valores. Ok. Temos aqui também, neste caso vou dar aqui um exemplo de uma estrutura um bocadinho mais complexa. Pode ser aqui, pode. Vou colocar aqui, sei lá, empresa. Neste caso, empresa, eu vou colocar aqui. Empresa. Não vou colocar Google nada. Vou colocar aqui Zilex e funcionários. Aqui eu vou criar também. Neste caso é um array, temos aqui um array de objetos. Já conseguimos ver aqui, olha, João de Almeida. Depois temos aqui vamos, desenvolvedor. Depois temos aqui também, novamente, mais uma. Neste caso vai ser uma mulher e pode ser, olha, estamos aqui, vou colocar cargo, coloco designer. Ok. Específica, mais organizado. E agora vamos apresentar o nosso novo. Vamos colocar aqui empresa. Sim. Vamos os funcionários e vamos colocar na posição 0. Aqui nós podemos fazer também com o for para pegar todos os funcionários, basicamente aquela sintaxe for, let i igual a 0, depois o i deve ser menor que o, desculpem que esqueci-me da vírgula, deve ser menor que o tamanho do vetor e prontos, podemos assim apresentar. Neste caso temos aqui o João de Almeida, neste caso simplesmente o nome, vou colocar também aqui o cargo. Mas eu aqui vou colocar o cargo na posição
Já conseguiram notar porque é que nós aqui devemos evitar? Ah, ter cuidado com ai, com as letras maiúsculas. Então aqui temos o João de Almeida e temos o cargo na posição 2. Ok. Então, falamos sobre arrays, antes disso, sobre o para cá, e pronto. Também antes da tarefa não tem dicas hoje. Ok. Dorival, esqueceste de colocar as dicas. Mas pronto, vou fazer aqui de forma muito breve as diferenças, ou então falar sobre as diferenças de arrays e objetos. Bem, os arrays, tal como nós já estivemos aqui a falar, são estruturas de dados menos complexas e armazenam os dados ordenados por índices, neste caso, começando ou iniciando pela posição 0. Já os objetos armazenam os dados em pares, chave-valor, neste caso, chave identificador, e o valor é o valor. E os arrays são ideais para listas ou coleções homogêneas. O que é que são? Prontos, e os objetos são ideais para modelar dados heterogêneos. Qual é a diferença entre coleções ou dados homogêneos e, prontos, coleções ou listas homogêneas e listas, então, coleções heterogêneas? Bem, coleções homogêneas. Nós aqui nos arrays, nós estivemos a usar bastante, prontos, estivemos a usar bastante, se nós conseguirmos notar aqui, vamos colar, ok, prontos, elementos do mesmo tipo. Aqui só usamos strings, se for de inteiro, vai ser mesmo só de inteiro, nós vimos lá no exemplo da nota. Então, também podem ter sim diferentes tipos, mas o mais aconselhável é usar mesmo os arrays para índices ou então para tipos de dados ou coleções homogêneas. Coleções homogêneas significam que são coleções do mesmo tipo. Se for string, todos os elementos devem ser do tipo string. E já os objetos são ideais para poder usar em estruturas ou então coleções ou dados prontos, heterogêneos, desculpem. Bem, os dados heterogêneos são dados com vários tipos prontos. Não precisam ser de um único tipo. Nós temos aqui, por exemplo, temos uma string. Eu podia colocar também aqui, por exemplo, neste exemplo do aluno, nós temos um array de inteiros, temos também um conjunto string, também podíamos ter aqui um array de, sei lá, de frutas, um array um array de strings e prontos. Mas para os arrays, o aconselhável e o recomendado é que sejam usados para dados homogêneos, dados que tenham simplesmente um tipo de, prontos, um tipo, ou então coleções que tenham simplesmente um tipo de dado. E por último, prontos, é bom, então, prontos, de forma muito breve, os arrays, neste caso, são para dados ordenados e homogêneos, facilitam as operações iterativas, como encontrar, neste caso, o que nós fizemos aqui a soma, né, de arrays ou então das posições, e prontos. Mas há questões ou então há fases ou então haverá várias vezes em que nós iremos usar os arrays e prontos, os arrays e os objetos em simultâneo. Então vamos ter que trabalhar com eles de forma simultânea, vão ter que ajudar-se uns aos outros. E aqui nós temos este exemplo, onde nós temos as notas colocadas ou então adicionadas em um array. Então, bem, é isso. Vamos lá ver agora. Sim, podemos ir para a questão. Para o primeiro, opa, o Dorival esqueceu-se de passar aqui a tarefa. Isso é sério. Vai, vai. Pronto, Dorival, faz aqui numa outra apresentação.
Ok. Mas pronto, para a tarefa, eu vou fazer de questão de colocar lá na apresentação, que se eu fizer agora demora um bocadinho mais. Vocês vão criar basicamente um sistema de bibliotecas, um sistema de biblioteca onde vocês vão poder gravar ou então registar as informações da biblioteca e ainda mostrar todas as informações que estão dentro da coleção biblioteca. Vão usar array, vão usar objeto, vão usar for bullet ou whatever, vão usar bastante, ou muita coisa. E devem apresentar isso em HTML, não vão apresentar isso, não vão apresentar isso no console log. Eu acho que vocês já estão a fazer a vossa página bem bonitinha, então podem lá adicionar essa parte. Neste caso, vão fazer um sistema de biblioteca, não com operações como remover, adicionar, toda essa coisa, não. Vocês simplesmente vão criar, ou vão predefinir já os dados, vão com uma estrutura. Pronto, pode ser com um array, pode ser vão usar o array e também vão usar uma, um objeto e depois vão exibir todos os objetos. Eu não fiz aqui com for de pirraça, que é mesmo para vocês fazerem isso em casa, como tarefa. Então, prontos. Agora sim podemos ir para a questão das dúvidas. Alguma dúvida? Está tudo esclarecido? Podemos terminar?